Quer viver de renda e ganhar dinheiro na internet de várias formas? Veja alguns segundos do seu futuro. Existem mais ou menos 2 tipos de homem. O garanhão, que aí, tipo, tem... Não, tem 3 tipos de homem. Existem vários. Pô, 3, vários. Quais são? Não, são vários, mas assim, os que a gente pode resumir a conversa são 3. Bom, tem o garanhão, Tá. aí tem o provedor e... E o incel. É. Que é o celibatário involuntário. É o cara que ele quer fazer sexo, mas ele não consegue. Ele tem vontade, mas ele não é selecionado pelas mulheres. Esse é um outro ponto que vale a pena tocar, que basicamente as mulheres, elas têm quase que total controle da reprodução, de quem vai adiante ou não. Isso é até pautado pela própria natureza, que é a mulher que seleciona, inclusive. Então, boa parte de quem reproduz, de quem está passando adiante, é a mulher que tem essa chave, que permite esse acesso e controla quem basicamente transa e não transa, digamos Mas esse terceiro, tipo, não tem dinheiro, não é bonito, e aí Isso. ele não consegue fazer nada. É que ele não Basicamente, consegue, ele tá Xavier numa vídeos zona. e videogame. Ele tá numa zona de invisibilidade. Então, mas ele pode sair de lá, ele pode conseguir, mas naquele momento mesmo ele não consegue. Por exemplo, você tava falando da Inglaterra, né? Eu tô viciado no conteúdo de um cara, um sociólogo, que desculpa, é um pesquisador de dados lá, que ele também faz alguns experimentos com sociologia. No Reino Unido, lá triplicou em 10 anos, né, o número de homens virgens. E aí tem batido a casa dos 30%. 30%? 30% na Inglaterra... 30% dos homens... Nos Estados Unidos também os tá caras são 30%. Isso são dados A até... 29... De 18 a 29 anos, 30% dos homens solteiros são virgens. Mentira! Sim, e sabe o que é louco? Por Pesado, exemplo, olha só, eles têm um dado lá de mulheres solteiras e homens solteiros na mesma idade. Até os 28 anos, 85% dos homens são solteiros. E só 50% das mulheres são solteiras. Mas você sabe a porcentagem? Bom, vai lá. Até 30 anos, então, 30%. E das mulheres? Tem essa porcentagem? Quantas são Filha, virgens? 2%. As mulheres, o número das mulheres, assim, justamente... Você não tinha ideia de que era assim, né? Nossa senhora, É, o o que negócio você tá vê- ruim Isso, mesmo pra o você. que isso, eu acho que isso decorre. Meu não sei Deus, se, não sei se eu tô sabia essa certo, vocês são porcentagem? mais Assusta, né? Assusta. Vocês são mais entendidos disso do que eu, mas eu acho que isso vem do seguinte: quando você tem uma sociedade em que a competição ela é totalmente aberta e Livre assim você não mercado. tem isso, você tem um livre mercado e uma competição aberta Uhum. e você não tem mais a estrutura de casamento, limitações sexuais, Isso. monogamia tradicional do jeito que você tinha há um século atrás. Então, por exemplo, para um cara ter uma relação sexual com a mulher, havia uma certa dificuldade. Por quê? Porque a mulher tinha que casar virgem, você tinha uma imposição social à preservação E a mulher, às vezes, fazia sexual isso pra e sair de tal. casa. Não, então, escute, como ela tinha essa pressão em se resguardar, acabava que ela tinha que arranjar um parceiro, tinha muito menos parceiros, e arranjava uma pessoa, casava com essa pessoa, e essas duas pessoas saíam do mercado sexual. Certo. Agora não, as pessoas permanecem sempre no mercado sexual. Porque a mulher pode ter 50, 100 parceiros sexuais, ela pode ter um monte de parceiros sexuais. Isso não é um problema social, assim, consideravelmente. A sensação geral da sociedade de uma mulher que teve 20, 30, 40 parceiros não é de grande reprovação, como era. Então, o que acontece? O problema Esses- são os filhos só. Mas aí vem, o que acontece? Poucos homens selecionados acabam pegando várias mulheres, Isso. ao passo que um monte de homem não é pego por mulher nenhuma. Exatamente. Então, os caras ficam O virgens. princípio de Pareto, E regra é 30, por 20. isso, Amanda, que as pessoas ficam com raiva. Entendeu? Não é raiva, não. É mais Mas o... as pessoas têm raiva. Não. Tem muitos A raiva homens vem que têm depois. raiva. Não, A raiva vem A raiva depois. vem no momento que você começa a ser empurrado para baixo. Não, eu acho que a raiva do cara, às vezes, está quando ele tá vendo que ele foi passado pra trás ou que ele está sendo passado pra trás. Sim. Então, por exemplo, aquela mulher que não queria ele de jeito nenhum, e aí, por algum motivo, ele começa, sei lá, começa a se dar bem financeiramente, focou na carreira, tá trabalhando lá, ganhando alguma coisa. Aí, do nada, quando essa mulher, ela... Enfim, ficou com 300 caras a vida toda. 10 anos depois, volta e olha pra esse cara assim, a gente podia sair, né? Pô, faz tempo que não se vê. E aí esse cara, ele pega e ele começa a ver que a atração por aquela mulher
que aquela mulher tá demonstrando é a tal da atração negociada. Não é uma atração genuína por ele. Ela quer buscar, tipo, a estabilidade, entendeu? Os bens, o apartamento que ele tem quitado. Esse E é um entre outras caso coisas. clássico. mas É que nem assim, a friendzone também, que é outro caso clássico. Sim. O cara que é amigo, vira amiguinho da menina, e ela fica ali, e vai, fica enrolando, empurra ele lá pra friendzone, e ele fica sempre com uma esperança vã, porque essa esperança não vai acontecer, de que em algum momento ele vai pegar a menina, de algum momento ele vai ficar com a menina. Ele não vai. E ele vai ficar vendo a menina ficar com os outros, ele vai ficar com raiva, vai ficar ali sendo empurrado para baixo e vai desenvolver um rancor por conta disso. A questão é, como você reverte uma coisa dessa? Porque a sociedade está se encaminhando para isso aumentar cada vez mais. Vocês trouxeram uma estatística que é uma estatística assim, assustadora. 30% dos caras de 18 a 29 anos virgens. Eu acho que no Brasil é pior, mas Isso que a é gente não muito. tem os números aqui. É Mas que Isso assim, pode aumentar para 40, para 60, para 70. Eu até falo o gráfico, que ele os tá em incels são os inclinação. caras Assim, mais pacíficos do mundo, porque tem tanto incel no mundo, a gente ia ter, realmente, ia ser pior do que qual que é o nome dos caras lá do Talibã lá? Talibã. Não, Mujahideen, Estado Islâmico. Estado Ia Islâmico. ser pior.